A história está repleta de desaparecimentos misteriosos que desafiam a lógica e a compreensão humana. Desde civilizações inteiras até indivíduos famosos, esses sumiços deixaram lacunas em nossos registros históricos e alimentaram teorias que vão desde o plausível até o sobrenatural. Neste vídeo, exploramos 12 dos maiores desaparecimentos da história, examinando o que realmente aconteceu e o que ainda permanece envolto em mistério. O desaparecimento da cidade de Ubar, a Atlântida do deserto, também conhecida como Atlantis das Areias, foi uma cidade lendária mencionada em textos antigos e na tradição oral árabe. Localizada na Península Arábica, Ubar supostamente floresceu como um centro comercial antes de desaparecer misteriosamente, engolida pelas areias do deserto. Durante séculos, a existência de Ubar foi considerada um mito, até que ruínas foram descobertas em Omã na década de 1990, sugerindo que a cidade realmente existiu. No entanto, como e por que a cidade desapareceu continua a ser um mistério intrigante. O desaparecimento do navio Aratá, o Titanic da África, um luxuoso navio de passageiros britânico, desapareceu misteriosamente em 1909 enquanto navegava pela costa sul-africana, com 211 pessoas a bordo. Apelidado de Titanic da África, o Aratá nunca foi encontrado, e sua perda gerou uma série de teorias, desde naufrágio por uma tempestade até um possível motim. As expedições subsequentes fracassaram em localizar os destroços, e a verdadeira causa do desaparecimento permanece um dos grandes mistérios marítimos da história. O desaparecimento da Expedição Franklin. O Ártico devora exploradores em 1845. A expedição liderada por Sir John Franklin partiu para descobrir a passagem do Noroeste, mas nunca mais foi vista. Dois navios, HMS Erebus e HMS Terror, desapareceram nas águas geladas do Ártico. Durante décadas, expedições de resgate encontraram pistas fragmentadas, incluindo restos humanos e artefatos congelados, mas o destino final dos tripulantes permaneceu incerto. Recentemente, os destroços dos navios foram localizados, mas as circunstâncias exatas que levaram ao desaparecimento da expedição ainda suscitam debates. A desaparição da ilha de Rai Brasil. O enigma do Atlântico Rai Brasil, uma ilha lendária, apareceu em mapas ao longo dos séculos XIV e XV, localizada a oeste da Irlanda. Relatos sugerem que a ilha era visível apenas em certas ocasiões, desaparecendo misteriosamente no restante do tempo. Diversos exploradores tentaram encontrá-la, mas sem sucesso. Com o tempo, Rai Brasil desapareceu dos mapas e da memória coletiva, tornando-se uma das ilhas fantasmas mais intrigantes da história. As lendas e os relatos deixaram uma marca duradoura, alimentando teorias sobre sua existência e eventual desaparecimento. O desaparecimento de Amelia Earhart, o mistério dos céus, a pioneira da aviação, desapareceu em 1937 durante uma tentativa de circunnavegar o globo. Seu avião, um Lockheed Electra, perdeu contato sobre o Pacífico e nunca foi encontrado, apesar das intensas operações de busca. Várias teorias surgiram, desde a queda em mar aberto até captura pelos japoneses ou sobrevivência em uma ilha deserta. Embora algumas evidências recentes tenham sugerido novos cenários, o destino de Earhart continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. A desaparição dos Flannan Isles, guardiões que sumiram no ar em 1900, 3 faroleiros desapareceram misteriosamente das Ilhas Flannan, na Escócia. O farol foi encontrado intacto, com luzes acesas e refeições deixadas inacabadas. Não havia sinais de luta ou partida forçada. O caso intrigou autoridades e alimentou teorias que incluíram desde ondas gigantes até abdução alienígena. Apesar de investigações, os faroleiros nunca foram encontrados, e o mistério das Ilhas Flannan persiste como um dos casos mais estranhos de desaparecimentos inexplicáveis. O desaparecimento do navio Mary Celeste, o fantasma do Atlântico. Em 1872, o navio foi encontrado à deriva no Atlântico, sem sinais de sua tripulação ou passageiros. O navio estava em perfeito estado, com carga intacta e sem sinais de violência.
O desaparecimento da tripulação gerou especulações sobre motins, pirataria e fenômenos sobrenaturais. Apesar das inúmeras investigações e teorias, o destino dos que estavam a bordo do Mary Celeste permanece desconhecido, tornando um dos casos mais famosos de desaparecimentos marítimos. A desaparição da colônia de Anasazi, o povo que sumiu. O povo que habitou a região do sudoeste dos Estados Unidos entre os séculos 13 e 14, desapareceu misteriosamente. Conhecidos por suas impressionantes construções de pedra em locais como Mesa Verde e Chaco Canyon, os Anasazi abandonaram repentinamente suas aldeias. Arqueólogos sugeriram mudanças climáticas, conflitos internos e falta de recursos como possíveis causas. No entanto, a ausência de registros claros sobre o destino final desse povo faz do desaparecimento dos Anasazi um enigma arqueológico. O desaparecimento do navio SS Orang Medan, um mistério assombrado. Um navio cargueiro holandês, desapareceu em circunstâncias misteriosas no final da década de 1940, nas proximidades do Estreito de Malaca. Relatos de socorro captados por outros navios indicavam que toda a tripulação do Orang Medan havia morrido de forma inexplicável, com expressões de terror em seus rostos. Quando um navio de resgate chegou ao local, encontrou a tripulação morta e pouco depois, o Orang Medan explodiu e afundou, eliminando qualquer evidência. As causas do desastre nunca foram esclarecidas, gerando especulações que vão desde intoxicação por gases tóxicos até eventos sobrenaturais. Esse incidente permanece como um dos maiores mistérios da história marítima. O desaparecimento de Jimmy Hoffa, o sindicalista que sumiu. O poderoso líder sindical americano, desapareceu em 1975 em Detroit, deixando para trás uma série de teorias sobre seu destino. Envolvido em disputas sindicais e suspeito de ligações com a máfia, Hoffa foi visto pela última vez em um restaurante, e nunca mais apareceu. Investigações apontaram para diversas teorias, desde assassinato e ocultação de cadáver até fuga voluntária. Apesar de décadas de buscas e investigações, o paradeiro de Hoffa continua desconhecido, mantendo vivo um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos. O mistério da civilização de Mohenjo-Daro, uma cidade abandonada. Uma das maiores cidades da antiga civilização do Vale do Indo, foi misteriosamente abandonada por volta de 1900 a.C. Arqueólogos descobriram vestígios de uma cidade altamente avançada, com um planejamento urbano sofisticado e sistemas de esgoto impressionantes. No entanto, sinais de destruição súbita e abandono em massa intrigaram pesquisadores. Alguns sugeriram desastres naturais, como terremotos ou inundações, enquanto outros apontaram para mudanças climáticas ou invasões. A ausência de registros escritos sobre o colapso dessa civilização deixa muitas perguntas sem resposta. O desaparecimento da colônia de Vinland, os Vikings na América estabelecida pelos Vikings liderados por Leif Erikson, foi uma colônia no que hoje é o Canadá, cerca de 500 anos antes da chegada de Colombo. Apesar das evidências arqueológicas em Lance aos Meadows, o assentamento parece ter sido abandonado abruptamente. As razões para o desaparecimento de Vinland permanecem incertas, com teorias que incluem conflitos com povos indígenas, dificuldades ambientais e a distância da Europa. O breve período de ocupação viking nas Américas ainda levanta questões sobre os desafios enfrentados pelos colonizadores nórdicos. Os grandes desaparecimentos na história nos lembram de que, apesar de nossos avanços tecnológicos e conhecimento acumulado, muitos mistérios permanecem sem solução. Essas lacunas na história despertam nossa imaginação, inspirando teorias, pesquisas e debates que continuam a fascinar e intrigar. Cada desaparecimento é um lembrete de como o desconhecido ainda persiste em nosso mundo, deixando um rastro de perguntas que talvez nunca sejam completamente respondidas. Até a próxima!